Então, por favor, Oswaldo, vamos à nossa leitura. Certo. Lição de ambientação 50. Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável. Mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito, nos domínios da intranquilidade e da sombra. Eu entendi, né, que a gente tem as oportunidades, né, na vida física, né, que é uma escola para o crescimento espiritual, mas esse aprendizado só é eficaz se a gente aproveitar as lições. Porque se a gente não aproveitar todas essas bênçãos, né, essas oportunidades de crescimentos, né, indiscutíveis, a gente pode ficar à mercê de ser seduzido, né, por essas sombras, por esses prazeres efêmeros e podemos, né, nos atolar aí e nos complicar um pouco mais. É isso. Ok. Obrigado, Oswaldo. Mais alguém? Então, vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Fechamos os nossos olhos. Vamos mentalizar nosso querido Mestre Jesus, a quem elevamos o pensamento nessa noite, agradecidos por mais essa oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome para uma salutar noite de estudo. Que a espiritualidade amiga nos ampare, ilumine os nossos expositores, os nossos facilitadores, os nossos mestres, para que possamos absorver os conhecimentos que aqui serão transmitidos. Certos desse amparo e desta proteção, humildemente te pedimos a permissão para dar iniciado o estudo desta noite. Que a tua paz recaia sobre todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui estudando o Céu e Inferno, capítulo 2, que fala do céu. Estamos no item 17. Capítulo 3. Capítulo 3, perdoe-me. Capítulo 2 é o céu. Capítulo 3 é o inferno. Vamos lá, Carlão. Como sempre, eu destaquei alguma coisa que eu julguei interessante. E aí, se alguém se destacou outras coisas, fique à vontade para participar também, para enriquecer também o estudo. Boa noite, pessoal. 17. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Ou seja, afinidade. Então, os espíritos se reúnem por afinidade. Encarnado, a afinidade atrai tanto encarnado quanto desencarnado. Quando estamos encarnados ou reencarnados, há possibilidade de nos encontrarmos com espíritos mais elevados ou menos elevados. Nós podemos, se o Bezerra tivesse reencarnado, ele podia estar estudando conosco. Claro que muito provavelmente estaria nos orientando, mas estaria estudando conosco. Desencarnados, dificilmente nós, aqui desse grupo, pelo menos eu não tenho, não teríamos condições de vivenciar ou de habitar o mesmo mundo que um espírito de segunda ordem. Um espírito de terceira ordem dificilmente habitaria o mundo de segunda ordem, porque ainda não conseguiu essa elevação. Então, afinidade é tudo. Em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores.
Cada Ou seja, globo tem. nós, o- nós estamos na casa certa. Então, cada um está na casa certa, na família certa, no grupo certo, no tempo certo. Espíritos inferiores habitam mundos inferiores. Os mais superiores, os mundos superiores. Os felizes, os puros, os mundos celestes. Vamos lá. Cada, cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela Você pulou aí, encarnação e Carlão. desencarnação dos mesmos. Não pulei não, Mauro. No Kardecpedia tem um pedacinho antes do cada globo tem, não é isso? Eu marquei É, aqui. É, a Terra é ainda um desses últimos. Não tem isso aí, não? Não, Fechou teu No áudio, meu, Carlão. no meu também não. tem No não. meu tem. No meu tem. Pois é. A Tá de E Terra é um só dos ele, mundos e aí ele inferiores. faz alusão à condição do nosso planeta, né? A Isso. Terra é ainda um destes Esses últimos. últimos. Uhum. Inferior. É, isso. Antes de cada globo tem, não é isso? isso aí. Isso aí. Aí continua agora. Cada globo tem, então. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos superiores. Isso é interessante. Porque o espírito superior, por já estar nessa condição, ele pode, como o próprio nome coloca, né, flutuar entre mundos. Porque ele não tem um apelo material, ele não tem uma condição que impõe a ele a reencarnação num determinado contexto. Ele goza dessa liberdade, né? Como foi oferecida a Bezerra, quando ele retorna ao plano espiritual, que ele estaria livre para encarnar nos mundos que, porventura, ele quisesse, né? Com exceção daqueles superiores aonde ele também não alcançou. Mas aí a gente consegue medir esse grau de liberdade, né? Mauro, deixa eu te ajudar a Sandra Fonseca aqui, que ela está meio perdida. Ah, Capítulo tá. 3, item 17. Acabamos de ler o primeiro parágrafo do item 17. Beleza? Ok, Mauro, desculpa. Nada, nada. É só isso. É só para a gente poder fazer essa devida contextualização, né? Do porquê os espíritos superiores são flutuantes, porque eles gozam dessa liberdade maior, né, do que aqueles imperfeitos que estão dependentes de uma caracterização para os mundos onde ele vai reencarnar, né? E estamos apegados, né? Ainda É. somos superiores, inferiores, imperfeitos, ainda muito apegados a tudo. Apegado ao planeta, apegado ao país, apegado à cidade, apegado ao bairro, né? A Ilha do Governador é o melhor bairro da Ilha do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o melhor, é o melhor estado do Rio, do Brasil. E coisas parecidas. Jardim Guanabara é o melhor bairro da ilha. A gente vai ainda com essas. Há controvérsias. Pois é, há controvérsias. Mas né, é a nossa situação aqui, ainda de espíritos inferiores. Diga, Sandra. Sandra Mirabelli. Esses espíritos superiores, Mauro, pode ser, e Valdemir, pode ser o caso da mãe do André no livro Nosso Lar, que eles podem ir de camadas em camadas, é isso? Que, os flutuantes? Esse flutuantes aqui, ele quer dar o sentido de grau de liberdade, Ah, tá? sim, sim, Grau de liberdade. Eles não ficam restritos a um determinado contexto No mundo. nas encarnações. certo. E poderia se dar essa qualidade ou essa facilidade à mãe do André Luiz ou não? Eu acho Eu que não sei. não dá para a gente identificar, porque É. a gente fala muito pouco do livro sobre Certo, onde certo. ela está mais elevada do que ele.
Sim, Está no mundo superior a ele. Agora, se é um espírito já de segunda ordem, aí, creio que não. certo. Mas aí é dedução minha, tá? Não está escrito no Tá, livro, não, mas tem lógica, faz sentido, né? mas para mim ainda não. Porque o espírito de segunda ordem está acima do nosso lar. E aqui fala-se de espíritos superiores. Esses é que têm a flutuação, são Sim, flutuantes, né? quanto mais superior, mais liberdade. Mais liberdade, certo. Quanto mais superior, menos apego. Quanto menos Certo, apego, entendi. menos âncora. Ao invés de âncora, ele tem vela. Fazendo aqui uma metáfora com o barco. Sim, ótimo. Aham. Obrigada, Valdeni. Obrigado, Mauro. Eu não Falou. sei qual foi o livro, o Valdemir deve saber, que o André Luiz ele é levado a visitar um planeta ou uma região de espíritos superiores. Ele não consegue ficar 5 minutos. Você lembra qual é o livro que fala sobre isso? Não, não, não lembro. Mas tem. A Eu gente vai lembro, passar, a gente vai encontrar essa citação. aham. Eu lembro do nosso lago, onde ele deixa o corpo lá, o perispírito, e vai encontrar com a mãe em sonho. Aí no Não, nosso. não, Mas no não, outro. ele é levado para conhecer. Eu não sei se são os planos superiores ou o mundo de espíritos superiores. Uhum. Ele não consegue ficar 5 minutos dentro dessa ambiência. Tal a Eu não fico diferença, diferença vibratória dele para aquele local onde ele estava. eu não fico nem um segundo. Você não ficaria um segundo? Eu nem É, por aí. tentaria, cara. Nós nem tentaríamos. Diga, Carlão. A Sandra levantou a mão de novo? Não, 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 só não baixou. É, essa capacidade que eles têm flutuante e a incapacidade dos inferiores de não ter esse benefício é o que leva essas colônias a estarem tão próximas da Terra? É um pré-requisito, poderia dizer assim? Não, não é pré-requisito, é uma condição natural. É uma condição natural. Quanto mais apegado, quanto mais materializado, quanto mais imperfeito, mais perto da crosta. Quanto menos materializado, quanto mais espiritualizado, mais distante. Porém, ainda podem ter como compromisso reencarnatório o nosso planeta. Quando nós avançamos a ponto deste planeta não corresponder mais às nossas necessidades reencarnatórias, aí nós migramos para um outro mundo. É isso aí. Diga, Angélica. Eu não sei se eu entendi, Mauro. Me perdoe se eu não tiver entendido bem o que você disse. Tá bom. Você falou plano e mundo superior. Tem diferença? Mundo superior com plano superior? Tem. Ora, Qual no que é a nosso diferença? planeta, no nosso próprio planeta, não existem planos diferentes? Sim ou não? Planos de quê? Não, mas de Espirituais. quê? Espirituais. Planos espirituais? Sim. Então, no nosso planeta, que é de terceira ordem, que é um planeta ainda de provas e expiações, existem Ah, planos diferentes. Então, existem planos superiores a outros planos mais densos. Tudo uhum, bem até aí? sim. Agora, existem mundos mais adiantados, mundos superiores ao nosso. Mundos ditosos, mundos felizes, mundos já de regeneração implementado. São mundos mais adiantados que o nosso. Plano E é dentro do nesses mesmo mundos, planeta. isso, e nesses mundos também Uhum, existem planos, sim, entendi. beleza? Agora entendi. Obrigada. Capítulo Nada. 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala das muitas moradas e fala da hierarquia dos mundos. Isso Há aí. mundos superiores, mundos primitivos, Uhum, os diversos níveis de mundos.
Nós E a minha estamos. confusão foi com plano, Ah, sim. né? Porque a diferença entre plano e mundo, mas tá certo. Plano está dentro dos mundos. O plano está dentro dos mundos, perfeito. Inclusive, a estudo física, né? Diferente. Tudo diferente. Tudo é diferente. Vamos lá? Continuemos? Vamos lá. Destes últimos, ou seja, os superiores, né? Porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Lembrando aqui, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, aquele espírito Asclépios, que se apresenta lá para fazer uma palestra. E o André pergunta se ele já é um espírito de mundos elevados. Ele diz que não, ainda está vinculado à Terra. Mesmo com toda a elevação dele, ainda está vinculado ao planeta Terra. E reencarna por missão, ou pode reencarnar por missão, entre 500 e 800 anos. Então, é o que ele está dizendo aqui. Por vezes, também se reencarnam para cumprir com mais eficácia a missão. E a gente pode lembrar, né, que nós conhecemos alguns espíritos que vieram à Terra para essa finalidade. Como Francisco de Assis, por exemplo, que veio com a missão de reformar a igreja. Não a igreja física, mas de mudar a estrutura psicológica, filosófica da Igreja Católica. Diga, É, e, irmão. e esse é o ponto, né, gente? O exemplo que o Valdemir trouxe são espíritos que, para nós, dentro do nosso contexto, são superiores, mas se ainda estão presos, né, ligados ao nosso planeta, eles ainda têm muito que caminhar. Mesmo as Asclépios, que tem lá uma diferença, Elevação. uma diferença temporal para a encarnação, e para o nosso planeta ele vem em missão, mas com certeza, nos próximos mundos, onde ele irá dar continuidade à sua reencarnação de aprimoramento, ele terá nesses mundos outros desafios. Mas para o nosso mundo, ele já está livre do compromisso reencarnatório enquanto expiação ou prova. Mas nos próximos mundos que ele habitar, ele ainda com certeza terá pelo menos as provas. Isso com certeza terá. O próprio Pode. Emmanuel não falou, né? O Emmanuel não falou, né, que nós orássemos por ele, que ele poderia falhar encarnando aqui. Então ele ainda tem coisas a vencer aqui. Mas eles já são espíritos de segunda ordem? Não. Não posso afirmar. Não posso afirmar. Se Mas formos comparar, só um minutinho. Se formos comparar ele com Bezerra, onde o Bezerra já goza dessa liberdade de habitar outros mundos, né? E que ele Bezerra, estaria entrando na categoria dos bons, se formos comparar, ainda não. por isso que eu disse não. Porque eu pego sempre Bezerra como exemplo. O É, Asclépios, segundo André, está ligado ao planeta Terra. O doutor Bezerra, não necessariamente. Ele está por opção. Ele não está ligado. Ele está habitando o planeta Terra, ou trabalhando no planeta Terra, por opção. Não é o caso do Asclépios. Asclépios ainda é um espírito vinculado à Terra, segundo lá a narração do André Luiz. Então, por isso eu disse que esse espírito não é de segunda ordem. E muito menos a mãe do André Luiz, como perguntou aí a Sandra anteriormente. Diga, Pedrão. Com relação ao Emmanuel, só para nós entendermos, a esposa dele, a Lívia, né? Ela está Lívia. num plano
tão superior ao do Emmanuel, que eu li num livro, não sei qual é o livro agora, que o Emmanuel, para se encontrar com ela, ele tinha que entrar numa câmera, se limpar todinho das vibrações que ele carregava. Olha só a condição do Emmanuel, para poder se encontrar com a Lívia. Então, é uma coisa bem complicada mesmo, né? Não está no nível que a gente pensa, não, de segunda ordem, não. Só não sei o nome do livro. Esqueci o nome do livro. Esse eu não conheço. Eu sei que no livro Há 2000 anos ele fala dela, mas né, essa necessidade de se limpar eu nunca tinha ouvido falar. É É claro que bom depois trazer a referência, Pedrão. isso é uma metáfora, é claro, né? Se limpar é uma metáfora para a gente poder Se o entender. mentor, se o mentor espiritual do Emmanuel é o Paulo, então Paulo já conseguiu essa ordem de segunda ordem? Paulo, com toda certeza. Mas quem disse que é Paulo? Onde está escrito isso? Bom, não vi, bom, eu não sei qual. Bom, eu não Eu lembro agora. já ouvi isso algumas vezes também. Eu também Pois já é, é ouvi. importante a gente ter a fonte, né? Porque o É. pessoal fala muita coisa, né, gente? O pessoal fala muita coisa Eu por vou aí. procurar a fonte e depois eu vou ver se eu Tá bom, aonde. beleza. Diga, Diga, Sandra. Sandra. Sandra Fonseca. Aí. É o dedo nervoso aqui que eu não estou conseguindo É o dedo nervoso. conseguir. Então, sabe uma coisa assim que me intriga muito, né? Eu queria trazer para cá para ver se vocês dois podem me ajudar a desmistificar isso, a esclarecer melhor, né? É quando a gente fala dessa densidade, sabe? Que os espíritos, poxa, a gente já viu aqui em vários livros, né? Se preparam 30 anos e aí, né? Passam um tempão lapidando, né, o seu espírito, se preparando de todas as formas e vem para cá para a reencarnação e acabam com dificuldade falhando, né? A gente tem visto isso nas lições, nos livros, enfim, em vários livros que já li também sempre fala dessa dificuldade. Eu queria entender melhor sobre essa energia. Eu não sei se é uma energia, eu chamo de energia no meu conceito, né? É assim, muito desconhecido sobre a forma de me expressar aqui essa coisa que existe no planeta mesmo, que a pessoa vem para cá e chega aqui, ela fica com uma dificuldade enorme de fazer o seu propósito, mesmo tendo se preparado. Parece que há, assim, eu não sei explicar, que é alguma coisa que vem mesmo para te provocar ou para te dificultar, para que você possa realmente estar certo daquilo que você quer se tornar. Eu vejo uma coisa muito desafiadora, sabe? Por isso que eu estou trazendo para cá, né? As pessoas se esforçam tanto e vêm para cá e ficam nesse propósito, às vezes, muitos anos, né? 100, como foi dito agora mesmo, 500, sei lá, tantos anos, a pessoa não consegue se desprender dessa subida e descida. Eu falo subida e descida no sentido, como se fosse em cima, eu nem sei se é, né? Mas de estar num campo energético e sair dele e voltar, e sair dele e voltar. Isso parece uma coisa que não tem fim, né? Na minha visão, Mas não tem fim mesmo, entendeu? Porque eu não. sou bem leiga, né? Então eu fico pensando assim, caramba, será que é tão difícil assim mesmo a gente vencer, bancar aquilo que a gente se determinou, sabe? Fico assim com um pouco de desânimo, acho que é isso que me dá, entendeu? Sandra, me lembrei aqui do Antônio de Pádua, lá da quarta-feira, quando respondendo aos ouvintes. É muito mais fácil fazer 5 anos de engenharia química do que criar vergonha na cara, diz ele. Ele é engenheiro químico, tá? Então, para ele é muito mais fácil ele fazer uma faculdade de química, entender tudo de química, do que criar vergonha. A luta, Jesus nos mostrou a luta. E ele nos alertou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, indicando-nos Isso. que também venceremos. O que é que nos falta?
segundo a minha percepção, meu entendimento. Questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu falei aqui ontem. Vontade. Ainda falta-nos vontade. Nós estamos vendo lá no livro Os Mensageiros, que estudamos ontem, espírito, como você disse, se prepararam 30 anos, mas chegou aqui, tem dinheiro, tem poder, tem sexo, tem, sei lá, e aí eu vou. Caminho largo, a porta larga. Jesus também nos alertou. Tende cuidado para não entrar pela porta larga. Busque a porta estreita. Nós ainda buscamos a porta larga, de uma maneira geral, em função da nossa inferioridade espiritual, em função de ainda estarmos no nível de expiação e provas. Então, não esperemos coisas maravilhosas de espíritos em expiação e provas. Maravilhosas é no nosso nível. O Divaldo fez coisa maravilhosa, o Chico fez coisa maravilhosa, mas dentro do nível de expiação e provas. Assim eu entendo. Diga aí, Sandra, Amanda. nós temos que lembrar, só um minuto, continuando Não, a desculpa. responder a tua pergunta. Nós temos que nos lembrarmos de que quando nós estamos tentando, quando nós estamos nos preparando, nós ainda não consolidamos, ok? Então nós só não vamos tropeçar quando nós já consolidamos em nós aquilo que ainda é objeto de meta a alcançar. Quando nós alcançamos, aí, minha filha, você pode reencarnar no mundo mais primitivo que for. Aquele requisito está impregnado em você, faz parte de você. Aqueles exemplos que nós vimos nos mensageiros, todos eles não estavam com nada daquilo que eles vieram tentar consolidado. Por isso que eles falharam. Ok? Então, não é a questão da energia do planeta. O planeta tem nada a ver com isso. O planeta é apenas um laboratório de experiências. Nós é que trazemos o quanto estamos firmes num determinado propósito. É isso. Então, nós temos que, em olhando para nós, identificarmos aonde ainda temos que empreender esforços para a consolidação daquilo que nós já estamos em luta para a transformação. Isso não pode ser um desânimo. Pelo contrário, isso tem que ser, como diz lá Paulo, em tudo tendes bom ânimo, porque eu já enxergo em mim aquilo que eu quero mudar. Entendeu? Fomos todos criados simples e ignorantes, né? É isso, né? E cada a um gente, segundo a com o sua obra. tempo, vai acordando para isso. Mas, assim, a minha dúvida, acho que você talvez possa me ajudar ainda, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes na mesma proporção, ou a gente não tem essa informação? Sim. Ou uns foram criados diferente dos outros, Não. sabe? Não, Não. né? Todos fomos criados iguais. Então, se hoje a gente encontra alguém um pouco melhor, é porque ele já está há muito tempo a mais nessa lapidação. Naquele aspecto, ele avançou. Inclusive, Jesus foi criado simples e ignorante. Por isso ele disse que teve que vencer o mundo. Por isso ele disse que eu venci o mundo. Isso aí. Passou pelas dificuldades que nós estamos passando. Então, todos chegaremos lá também. Uns mais rápido, outros mais lento, mas todos chegaremos com toda certeza. Diga, Rosemarie. Senão Deus teria seus escolhidos. Deus seria injusto, né? É, É injusto. você falando agora, eu pensei, né? Jesus, ele participou, né? Ou foi ele que criou o planeta Terra, e aonde ele, planeta, ele evoluiu. Vi essa dúvida assim na cabeça. Curiosidade também, mas e dúvida, né? Do crescimento, como foi, porque não é questão de tempo, é questão de força de vontade, né? Não tem o tempo para evoluir.
Mas a minha pergunta não era essa, não. Era esses espíritos que já são de segunda ordem, né? Que vão habitar outros mundos mais evoluídos. E quando eles vão para lá, eles também, como nós, têm o esquecimento, ou eles não precisam ter? Eu nunca li nada a esse respeito, mas entendo que não. A partir do momento que ele tem chegou ao nível de bons espíritos, de espírito de segunda ordem, né, ele está muito se aproximando da primeira ordem. Eu creio, e aí é ilação minha, que não, ele não tem esquecimento uma vez reencarnando. Mas é só uma ilação. Eu nunca li nada a respeito nessa situação. Eu acho que o parâmetro que nós temos que usar é exatamente o grau de responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior a liberdade. Isso anda de mão dada, né? Então, se no meu estado espiritual eu alcanço um grau de responsabilidade, de maturidade espiritual, onde o meu pretérito não altera os meus propósitos, eu posso lembrar. Quando o meu estado espiritual, o fato de eu lembrar de qualquer coisa, venha a alterar ou impactar os meus propósitos, eu não posso lembrar. Então, é dessa maneira que funciona. Por que que nós aqui temos esquecimento do passado? Esquecimento do passado não é misericórdia divina? Então, sempre que essa misericórdia divina tiver que agir nos nossos objetivos, nós teremos esquecimento do passado. Quando isso não mais for necessário, nós lembraremos integralmente nossa história, nossa capivara, né? A nossa história pregressa. É só a gente pegar o seguinte, olha, pega as obras, por exemplo, o exemplo clássico, há 2000 anos. Olha, Emmanuel trouxe uma memória de há 2000 anos, com riqueza de detalhes, né? Então, isso está vivo na lembrança dele, né? Faz parte da história dele. E é uma parte dessa trajetória, uma parte. Aquilo não resume, ou não está ali consolidada toda a sua trajetória. Não está. Aquilo é uma parte. Ok? E ele lembra com todos os detalhes. Por quê? Porque ele alcançou um grau de maturidade espiritual, né, de responsabilidade, que lhe permite, ou lhe permitiu, ter essa lembrança plena e nos trouxe, deixou como legado. Outros não terão. Agora, O André Luiz, né? reencarnado, o Emmanuel reencarnado pode ser não, reencarnado, com certeza, ele vai ter o esquecimento do passado também. Também. Reencarnado, Francisco de Assis teve. Uhum. Kardec. Então, é claro que o Emmanuel terá também esquecimento do passado, terá o seu passado encoberto, até que ele efetivamente se torne um bom espírito. Mas, por enquanto, reencarnado, é misericórdia divina, tanto para um lado quanto para o outro. Porque se eu olhar para trás e eu fiz muito bem, isso pode me exaltar o orgulho. Ou fiz muito mal, eu posso entrar no estado de depressão, de culpa, de medo. Isso também pode me atrapalhar. É. Ok, Sandra? O Cristo não teve nenhuma dessas dificuldades. Ah, com certeza. Ele sabia plenamente o que ele veio fazer, né? Ele sabia a relação dele com aqueles que estavam à sua volta. Isso é o quê? Lucidez. Não tem esquecimento nenhum. Ele sabia da relação dele com Deus, da missão dele aqui. Então, por quê? Porque isso não afetaria de forma alguma o que ele veio fazer. Ele já era um espírito puro. Ele veio de nos deixar um legado, né? Então, para ele,
Fez nenhuma diferença lembrar, saber o que tem que fazer ou não. Então, ele desde criança ele já tinha essa visão. Olha, não se tem registros. Se sabe que o Cristo, a partir dos 13 anos, ensinava os doutores da lei. Mas nós não temos registros anteriores a isso. Né? Nem mesmo na mocidade de Jesus nós temos muitos registros. Então não temos como afirmar. Mas, como um espírito puro, com certeza ele era uma criança diferenciada. Com certeza. Diga, Carlão, você levantou a mão e baixou. Eu ia perguntar sobre os sentidos, né? Que a pergunta dela, por exemplo, nós aqui temos os cinco. Pode ser que esse espírito que ela se referiu, de segunda ordem, já tenha um sentido mais apurado do que o nosso. Já tem um sexto, um exemplo. Então ele não, ele consiga até ver isso, como você falou, com tranquilidade o que ele já passou, como o caso do Emmanuel que você falou, né? Quando a gente vê, por exemplo, os livros do André mais para frente, ele está em reuniões que tem espíritos ali que vão para ajudar e fala, não, esse espírito passou por isso, isso, isso. Ele tem aquela capacidade de ver o passado daquele espírito e o André não tem ainda. Então, eu acredito que, né, que conforme vai se depurando, né, esses sentidos vão aumentando também. O que os Espíritos falam para Kardec na questão 10 lá do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se a gente pode entender Deus. Falta-lhes para isso sentido. Então, 5 sentidos são insuficientes para entender Deus. Mas é claro que Bezerra tem mais de 5 sentidos. Eu não sei quantos, mas obviamente tem muito mais que 5. Os espíritos superiores têm sentidos muito mais extensos e intensos do que os nossos, com toda certeza. Lembrando que o espírito desencarnado, ele não tem as restrições das percepções que o corpo impõe, A né, gente? matéria, né? Então, assim, é a capacidade, ou não é bem a capacidade, mas é a altivez espiritual que lhe dá uma condição, aí sim, uma capacidade de perceber com maior amplitude, com maior profundidade, né? Coisa que nós, enquanto de terceira ordem, ainda muito materializados, nos falta. O que nos impõe restrição é o corpo. Então você não vai ver senão pelos olhos, você não vai ouvir senão pelos ouvidos. Então a estrutura fisiológica nos impõe limitações e restrições. Como espiritualmente nós não temos essa barreira, o espírito sente como um todo, percebe como um todo. Né? Então é diferente, né? Ele vê a 360 graus, ele escuta a 360 graus, Como um todo. como um todo. Beleza? Continuamos, Vamos, Carlão? vamos adiante. É o 18, né? Começa. Tá Isso. 18. Então, Valdeni, algumas edições aí vai ter o 19. No nosso só tem só o 18. Aí eu sei mais ou menos onde para lá para passar pro 19. Ah, Tá bom? tá. No nosso só tem o 18, isso. Isso. Vamos lá então. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limite. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o Então, universo. só um minuto, Carlão. Opa, Aqui, ó, a tradução já dá um outro sentido. Ele fala que isso. os mundos felizes, então não são os mais adiantados, ele está citando um mundo específico. Os mundos felizes são as últimas estações. Porque entre o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, até os felizes, tem vários outros mundos que são adiantados. A Terra está adiantada em relação ao planeta primitivo. Exato. Então, essa tradução aí não diz o que ele quis se referenciar. Ele quer dizer o seguinte: cadê? Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem.
Isso faz muita diferença na tradução que o Carlão trouxe aí para gente. Está adiantado. Será que é a mesma coisa? No meu está adiantado. No meu Porque também o, está adiantado. é O meu porque o está tempo adiantado. faz diferença, gente. Olha como O é que meu faz está diferença. adiantado. Mundos Faz toda a O adiantado. diferença. mundo, olha só, o mundo de regeneração não é o mundo mais adiantado que o nosso? Isso. É. Mas é a última estação? Não. Não. Então faz diferença. Isso aqui faz diferença, Uhum. tá? Se é adiantado, então isso não quer dizer que são felizes ainda? Não, claro que não. Longe disso. A Terra é um planeta adiantado em relação ao mundo primitivo. Exato. Sim. Tô Entendeu, entendendo. Esse Zanon? adiantamento é relativo em comparação com o outro. É mais adiantado que outro. Mas a última estação são os mundos felizes, os mundos celestes. Essa Certo. é a destinação final. Nessa escala evolutiva de mundos, Dos de mundos. mundos, os planetas, os mundos celestes são as últimas estações de seu caminho. Aí Vamos ele lá, Carlos. continua. Deixa eu só terminar de ler essa frase. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho. Os vícios proíbem-lhe o acesso. Olha aí, ó. Olha como é que são as coisas. Então, os vícios representam aqui a nossa inferioridade. Uhum. Então, enquanto tivermos essas inferioridades, nós somos proibidos de ter acesso. Mesmo que eu queira, você não tem condição de estar lá. Você não veste a túnica nupcial. Então, É, você não pode estar lá. Ok? Agora, as virtudes, na medida que nós vamos sedimentando virtudes, isso vai nos abrindo portas. vai franqueando para a possibilidade de a gente entrar. Os, os Exatamente. vícios, vão- os vícios vão interditando. Quanto mais vício, menos evolução. Exatamente. Beleza? Vamos lá, Carlão. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nos mostra começando em dado instante, para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. Kardec lembra aqui a ideia da Terra como centro do universo. A ideia do universo girar em torno da Terra, que era uma crença, inclusive, defendida pela Igreja. E aí Kardec, quão mesquinha é essa ideia, de achar que tudo que foi criado por Deus foi só para nosso deleite, para nossa admiração. Como se Deus fizesse alguma coisa sem utilidade. E tudo que Deus criou tem uma utilidade providencial. E aí, nós estamos de novo, né, passando por uma situação, não sei se vocês estão acompanhando, a questão da passagem aí do 3 e Atlas. Alguém sabe do que é? Se não, vai Não. procurar no YouTube. O 3 e Atlas, ele é por enquanto não se sabe definir, né? Mas seria, né, um cometa, mas com um comportamento, com uma composição completamente diferente de tudo que já se estudou sobre os cometas até ele. E aí levantou-se, né, a hipótese de ser uma nave alienígena, né, perpassando aqui pelo nosso sistema solar. Isso seria algo impossível? Não. Nós já não chegamos à Lua, já não mandamos sonda lá para Marte? Por que que outras civilizações também não podem, ou já não estiveram por aqui e estão retornando para verificar como é que estamos? Problema nenhum.
Só não temos ainda essa confirmação. Mas, pela composição, pelo comportamento e pelo silêncio que os observadores oficiais governamentais estão fazendo sobre ele, há que se ter aí, né, um elefante atrás da orelha, né? Nenhuma pulga. Ok? Então, é isso. Nós somos contemporâneos. Em algum momento isso vai acontecer, gente. Em algum momento nós seremos visitados, né? Demonstrando isso que está dito aqui. Ok? O mundo que sustenta, não abarcando em si senão o minuto da eternidade. Diz aqui, ó. Como ela é triste, fria e. Não, nesse aqui não. Aqui, ó. É, essa ideia pequena e mesquinha, a doutrina que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço. Então, sim, a humanidade ela não está apenas no nosso planeta. Vamos encontrar humanidade em outros mundos, porque não existe outra coisa. Ok? Deus criou espíritos. Beleza? Beleza. E nesta multiplicidade de mundos, esses espíritos estão evoluindo tanto quanto nós estamos evoluindo. Então, o fato de nós nos visitarmos, esse dia chegará. Chegará. Se é que isso já não aconteceu. Então não há aí nenhum mistério, nenhuma situação que já não seja conhecida. Ok? Então, quem se interessar, depois procura lá. 3i Atlas. Márcio colocou lá no grupo. Pronto, a Márcio Marcinho já adiantou o nosso colocou no serviço. grupo lá. Tá bom? Assim Mas olha, nosso internauta aí. mas olha, vamos absorver esse conhecimento, essas informações, com muita parcimônia, tá, gente? Como informações. Como informação, à luz da doutrina espírita. Por isso que eu trouxe essa informação. Senão não falaria. Tem que tomar, tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas aí falando algumas besteiras. Então, assim, por isso que eu Exatamente. peguei até do site do UOL, porque tá batendo com o que está sendo dito pelos outros, entendeu? Então tem muita especulação em cima, muita influencer querendo falar e falando besteira, e Exatamente. É só para a gente tomar pé. Só para a gente tomar pé, porque isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Tá bom? E qualquer dúvida, traga para a gente discutir aqui. Tá bom? Vamos lá. Perfeito. Vamos lá, Carlão. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem: só penso na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando não mostram o céu? Por isso o egoísmo, né? Nós somos o centro do universo. Até 857, pelo menos. A 857 não. 857 foi uma abertura muito maior. Mas durante muitos séculos, né, nós fomos o centro do universo. Então, tudo o resto é vazio. E Kardec tem razão. Seria fria, injusta, como é fria e glacial, diz ele. Triste, fria e glacial essa doutrina, doutrina do nada, além de nós mesmos. Muito triste. Chegou 19? Fechou o áudio, Carol? Ainda não, falta um parágrafo, Valdem. Ok.
Vamos Então vamos lá. lá. Ó, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia dele, fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência. Então, En- razão, revelação, ciência. Kardec utiliza tudo isso para chegar a essa conclusão. Só um minuto. Entre. Carlão, você iniciou Opa! essa frase aí, assim, né? Quão sublime é o quê? Lê de novo, por favor. Aqui não. Quanto é Aqui. sublime. Quão sublime. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Ah, tá. Tá Tá bom, bom? obrigado. Vamos lá. É, a ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência, e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus que não pode enganar os homens. Termina aí, Dani. Aham. Aí vai entrar no 19. Então, em 19, que na nossa edição não tem o número 19. E aí ele vai direto, ele fecha com 18. Não, mas Continua? não continua, a relação limitada o suficiente, não contém isso, não. Não, não. Depois, o Continua. meu Só queria aqui, saber se continua ou comenta. O meu tem inclusive nota de rodapé, além do 19. o Aqui dele não aqui tem, não. o Aqui não dele tem, não. acaba enganar os homens. Vamos lá. Sim. Algumas traduções O meu continua. continua aqui, mas Isso, meu disse também. que Deus. Isso. Umas continuam, outras têm o 19. Acho que o da Angélica tem o 19, do Mauro. Né? O É, Esse meu é a normal. Nosso tradução. continua. A Tá, Mas então. tradução disse-á, Isso. porque Posso Deus não continuar lhes então? revelou. é isso aí. O meu é do Valdemir. Posso continuar então? Por favor. Vamos lá então. Mas disse A, porque Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque não se ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Nós vimos aqui anteriormente que os espíritos habitantes da Terra encarnam, desencarnam na Terra. Então, aprende um pouco, vai para o plano espiritual, volta, traz mais um pouco, aprende mais um pouco. As revelações vão se dando aos poucos, mas para os mesmos espíritos que vão encarnando e desencarnando, como eu disse anteriormente. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos. Vamos fechar, Carlão? Vamos lá. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas?
poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para largá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Veja Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Quando fala das muitas moradas. Então, o que ele nos reforça aqui é que nós só vamos recebendo as revelações à medida que pudermos entendê-la, à medida que ela não nos perturbe. Como lembrou o Mauro aí das lembranças do passado. Se essa lembrança não me perturba, eu posso saber dela. Mas é a mesma coisa da revelação. A revelação vai se dar na medida da minha capacidade de assimilação, de entendimento desse processo. Claro que na próxima reencarnação teremos mais revelações. Nas próximas reencarnações, mais revelações. As revelações são infinitas, pelo menos no nosso nível. Ok, Ok. Maurinho. Obrigado, gente. Então, na Fechamos semana o que capítulo vem, 3. vamos começar, exato, lá no capítulo 4. 4. O Vamos todo mundo inferno. entrar no inferno. Tá Vamos todo mundo bom? entrar no inferno. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo por mais esse encontro. Georgia, você pode fazer a nossa prece, por favor? Com certeza. Vamos lá. Boa noite a todos. Senhor, Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais um encontro, por mais um estudo, por mais aprendizado. Que possamos, Senhor, aproveitar cada palavra, cada ensinamento dessa noite. Somos agradecidos por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que não puderam estar nesse encontro, por algum motivo, e te pedimos, Senhor, por cada um de nós, por cada um presente aqui, que possamos finalizar nossa noite com paz, com harmonia, com sabedoria. E te agradecemos, Senhor, por tudo, por todas as oportunidades que nos dá. Obrigado, Pai. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Pessoal, olha só. Vou acertar agora. Ontem foi aniversário da Sandra. Hoje é aniversário do Roberto, que é o esposo dela, tá bom? Então, as nossas manifestações de carinho por eles, por favor, coloquem lá no grupo de convivência do SEAC, para a gente não Parabéns. ter o grupo de estudos, tá bom? Um beijo, Sandra. Parabéns Parabéns, pra você Soninha. nessa data Verdade. querida. Parabéns. Parabéns.